Qual é o sentido da vida? Uma pergunta simples em palavras, mas profunda o suficiente para atravessar séculos. É a resposta que a humanidade persegue desde o início dos tempos. Nas primeiras fogueiras acesas nas cavernas, nos templos erguidos aos deuses, nos livros sagrados e nas páginas dos filósofos. Diferentes culturas, religiões e pensadores se dedicaram a esse mistério. Uns disseram que a vida tem um propósito divino, que seguimos caminhos traçados por forças maiores. Outros afirmaram que o sentido está em nós mesmos, em nossas escolhas, em nossa capacidade de criar e transformar. A ciência, por sua vez, buscou respostas no universo, na origem da matéria, na consciência. Mas, ainda assim, nenhuma resposta se mostrou definitiva. E talvez seja justamente aí que está a essência da pergunta. O fato de que ela nunca se encerra, nunca se resolve. Então nos resta a provocação. Será que o sentido da vida existe de fato? Ou é apenas uma invenção da mente humana? Um consolo que criamos para suportar o peso da existência? Desde o início da história, o ser humano olha para o alto em busca de respostas. Primeiro foram os deuses, os mitos e as lendas, criados para explicar aquilo que não compreendíamos. Depois, as estrelas se tornaram guias, mapas para viajantes e símbolos de mistérios maiores. Mais tarde, a ciência surgiu como uma nova forma de buscar significado, explorando não apenas os céus, mas também a mente, a matéria e o infinito. E, em meio a tudo isso, o amor sempre esteve presente. A crença de que, no vínculo entre pessoas, na compaixão e no afeto, talvez residisse o verdadeiro sentido da vida. É essa busca incessante que nos impulsiona a criar, a explorar, a transformar o mundo ao nosso redor. A necessidade de dar um propósito à existência pode ser o que fez o homem sair das cavernas, cruzar oceanos, construir cidades e sonhar com outros planetas. Mas uma pergunta permanece ecoando no silêncio. O que nos move de fato? É a vida em si, em sua simplicidade e mistério? Ou é apenas a necessidade de acreditar que existe um propósito maior, algo além de nós mesmos? Há momentos em que o silêncio da vida pesa. Quando não encontramos sentido, sentimos o vazio existencial se abrir diante de nós. Uma ausência que parece consumir tudo, transformando os dias em mera repetição. Esse vazio é um dos fardos mais pesados da existência humana. Mas, e se ele também fosse uma oportunidade? Se não existe um propósito pré-definido, não seria isso a maior forma de liberdade? A chance de criarmos o nosso próprio sentido, de esculpirmos o significado da vida com as próprias mãos? A vida pode ser vista como uma tela em branco. Não há instruções, não há desenho pronto, não há cores obrigatórias. Cada escolha que fazemos é uma pincelada única. Algumas suaves, outras intensas. Algumas cheias de luz, outras mergulhadas em sombra. No fim, o quadro é só nosso, e ninguém mais pode pintá-lo. Talvez então o vazio não seja um inimigo, mas um convite. Um espaço aberto para que cada um de nós descubra que, mesmo sem um propósito escrito nas estrelas, podemos criar o nosso e dar à vida a cor que escolhemos. O sentido da vida pode, sim, ser apenas uma invenção humana. Mas, será que isso o torna menos real? Talvez não. Afinal, muitas das coisas que nos definem como seres humanos também são invenções. E ainda assim, moldam quem somos de forma profunda. O amor, por exemplo, não pode ser medido em números, nem provado em fórmulas. A amizade é invisível aos olhos, mas visível nas marcas que deixa em nós. A arte, em todas as suas formas, nasce da imaginação humana e, no entanto, tem o poder de transformar destinos inteiros. Essas criações são subjetivas, intangíveis, mas reais. Reais porque as sentimos, porque movem nossas escolhas, porque nos fazem continuar. Talvez o sentido da vida seja exatamente isso, não algo a ser descoberto em algum lugar distante, como um tesouro escondido,
mas algo a ser construído, moldado pouco a pouco por cada indivíduo. Cada um de nós, com nossas experiências, dores e alegrias, escreve a própria versão do que significa existir. E é nesse processo criativo, nesse ato de inventar, que encontramos uma forma de viver com propósito. O sentido da vida pode ser, afinal, apenas uma ilusão, mas uma ilusão que nos move, que dá forma à nossa jornada, que nos faz caminhar, criar, amar e lutar. Mesmo que não exista um propósito pré-determinado, o simples ato de buscá-lo nos transforma. Talvez, mais do que encontrar respostas definitivas, o que realmente importa seja o poder das perguntas. São elas que nos desafiam, que nos conduzem a explorar a nós mesmos e ao mundo. A vida não precisa ser decifrada. Ela precisa ser vivida, sentida e construída. E então surge a pergunta que ecoa em cada coração. Se o sentido da vida não é dado, mas criado, qual será o sentido que você escolhe para a sua própria existência?